Boa noite, boa noite. Já manda o aviãozinho aí pro povo para dizer que a gente tá começando. Já tô mandando aqui, viu? Manda aí também, chama todo mundo para participar. O tema hoje, mais que especial, a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Então vem comigo, não deixa de participar, chama aí quem você acha que está precisando dar aquele upgrade nas suas finanças. Vamos lá, vamos lá. Estou mandando para todo mundo, minha gente, todo mundo que está aqui na minha lista, eu estou encaminhando. Vamos embora, que 8 horas agora, vamos começar. Tô chamando, chama você também, para que esse povo todinho venha. No instante passa a nossa live aqui no Instagram. Bora falar de planejamento financeiro, bora falar de traçar os objetivos mais claros, para que tua mente entenda como é que eu posso traçar um objetivo claro. Porque às vezes eu boto um negócio tão longe que eu até desmotivo, né, de fazer. Lá, tô mandando pra todo mundo. Minha gente, é gente demais. Tô mandando. Manda você também. Chama todo mundo, chama todo mundo. Vamos planejar e pra gente começar, vá logo atrás de sua caneta, vá atrás da sua agenda, do seu caderno de anotação, mas não deixe de acompanhar dicas e passos importantes que a gente vai trabalhar aqui na nossa live de planejamento financeiro, que serve tanto para o seu planejamento pessoal, como também para o planejamento financeiro de negócios, tá certo? Então nós vamos aqui trabalhar os dois tipos de planejamento financeiro, pessoal e o de negócios. E caminha aí para todo mundo que você conhece e não deixa de chamar o povo, né? Para esse tema que é super importante, super atual. Eu acredito que eu estava vendo uma estatística, né? E a gente já está com quase 70% da população brasileira endividada. Então, olha só. Então, isso são dados muito, muito altos. Nunca se teve esse índice na história. E aí a gente vai trazer dicas preciosas para que você consiga sair se estiver e consiga ao mesmo tempo passar longe dessa estatística. Então a gente começa, ó, já tá aqui o meu chazinho do poder, já tá do meu lado a minha musiquinha e chama o povo que precisa fazer um planejamento estratégico eficaz, hein? Bora! Jailson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Loja Camarote Campina Grande, seja muito bem-vinda. Se Deus quiser, semana que vem estarei por aí. Chama esse povo. Tema mais atual que esse, minha gente, não tem. E a gente fecha a nossa sexta-feira, nossa sequência de lives com o plano financeiro. A gente tá na nossa terceira live da semana. Deixa eu baixar aqui o meu sonzinho. Estamos na terceira live da semana. A gente iniciou quarta-feira com a live 5 passos para sair das dívidas. Inclusive já está salva, certo? Lá no meu direct. Você vai poder encontrá-la lá no meu feed, né? No meu feed. Na quinta-feira a gente trabalhou sobre mentalidade financeira ontem, né? A gente viu como as emoções estão interligadas com as finanças. Então, o pilar emocional, ele age diretamente sobre como nós lidamos com o dinheiro. A gente trabalhou ontem com relação a crenças que nos limitam e aquelas que nos impulsionam. E muitas delas vêm da nossa infância, né? Então, se você perdeu ontem, aproveita e participa. Volta aí um stories, né? Vai lá nos meus
Eu esqueço esses nomes, minha gente, do Instagram. Stories, Direct, Feed, pronto. Lá no Feed, tá lá, certo? E a gente vai hoje trabalhar sobre planejamento financeiro, o que fazer e como fazer, certo? O que é que eu preciso fazer para fazer um planejamento top e eficaz. E quando eu me lembro de finanças, quando o nome finanças me vem à mente, e assim que você coloca finanças na internet, aparece logo frases como saiba como investir, ganhe dinheiro rápido, a fórmula mágica do sucesso, fatores do enriquecimento. Então, sempre finanças está ligada à riqueza. E muitas vezes a gente não consegue entender o que é de fato riqueza. E a riqueza é relativa para um e relativa para outro. A riqueza, ela se torna importante a partir do momento que você consegue realizar os valores da sua vida, ou seja, aquilo que você tem de mais importante, aquilo que mais importa para você. Isso é riqueza. Então, se é saúde, se é comprar bens materiais, se é ter uma vida estável, se é ter sua família unida, então tudo isso é riqueza, certo? Então, a riqueza, ela é um ponto variável, porque é um ponto de vista. O que é riqueza para um pode não ser para você, certo? E assim eu chamo você para fazer o seu planejamento financeiro pautado realmente em resultados. O que me espanta também quando eu cliquei no Google, né, sobre planejamento financeiro, aparecem muitas fórmulas mágicas do investimento. Pessoas aí prometendo, né, você ficar rico. Baixa um aplicativo de caminhada e você fica rico andando. Você ganha dinheiro andando. Você fica rico assistindo filmes. Você fica rico se você comprar o meu curso. E isso me preocupa ao mesmo tempo, porque eu vejo até profissionais, né, como influencers, muitos influencers aí, palestrantes influencers, que eu vou dizer assim, levando uma legião de gente prometendo riquezas, oferecendo cursos e mais cursos. E o cliente, que é o ponto-chave, participa de tantas capacitações que acaba perdendo o time da execução. E quando eu vejo essas promessas milagrosas, esses abracadabra que passa na rotina, né? Quando você clica, pesquisa sobre finanças na internet, e quando eu vejo várias fórmulas mágicas, várias pessoas prometendo aquilo que nem mesmo elas têm, eu fico aquela cara de Pedro Scooby, entende? Lá do Big Brother. Então eu olho com essa cara assim. Desse jeito, minha gente. Quando eu escuto mensagens mirabolantes e prometendo que você fica rico rápido, principalmente com investimento em bolsa de valores, minha gente, pelo amor de Deus. Eu boto até essa música de Pedro Scooby, porque eu fico com a cara de paisagem. Porque estou há anos no mercado, há 12 anos no mercado, e vá por mim, amigo, não tem fórmula mágica para riqueza, não. O que existe é trabalho e processo. E principalmente mudanças de comportamento. Então, eu te convido, e é o que eu te prometo aqui nessa série de lives, é que eu não vou jogar aqui armadilhas comuns que a gente está vendo aí no nosso dia a dia. A minha promessa é simples, eu vou te oferecer conhecimento, eu vou te oferecer estratégias, e através desse conhecimento e estratégias que eu disponibilizo para você, eu chamo você para você construir a sua jornada de sucesso com a minha orientação. Mas quem vai construir é você. Esse é o papel do consultor. É mostrar não atalhos, mas mostrar um plano, mostrar um percurso que, se você fizer, a partir de 3 meses, você já vai começando a perceber as diferenças na sua vida. E a gente pode fazer um plano onde você pode ter aquele seu sonho em 5, 10, 15 anos, algo consistente, algo que realmente você consiga, sem passes de mágicas mirabolantes, mas fazendo aquilo que precisa ser feito.
E o que eu vou apresentar para vocês nessa live é justamente estratégias de planejamento financeiro que você consiga aplicar tanto na tua vida pessoal como também na tua vida profissional, tá certo? E a partir do momento que você vai aplicando, você vai revisando, você vai reavaliando suas ações, seus comportamentos, porque como a gente começou a falar ontem, né, as emoções nos impulsionam a determinados comportamentos que muitas vezes as nossas disfunções financeiras advêm, né, de distúrbios emocionais, quer seja no campo espiritual, quer seja no campo família, quer seja no campo pais, filhos, enfim, nosso pilar, nossa vida sistêmica. Aquilo que a gente tem alguma disfunção, o financeiro pode estar sendo tratado na tua vida como um pilar compensador, tá certo? Então, a partir de hoje, a gente viu 5 passos para sair das dívidas na quarta-feira. Ontem a gente trabalhou essa mentalidade financeira, fortalecendo as suas crenças, que se você mudar o seu comportamento através da percepção e do reconhecimento, você consegue entender e reprogramar a sua mente para uma mente próspera, para uma mente que realmente atrai, para uma mente que realmente conquista e executa. Mas isso não é de um dia para a noite, isso é um processo. Do mesmo jeito que a gente vai numa academia e precisa fazer aqueles exercícios para condicionar o nosso músculo, assim é a nossa mente e o nosso comportamento, onde a gente pode treinar, treinar, treinar até se tornar. E o que eu vou trazer para vocês hoje é um plano, um planejamento orientado. Primeiramente, por onde eu começo, quais são os passos a passo, né? Qual o passo a passo? Melhor dizendo assim, né? Professores de português e gramática, por favor, me perdoem. Então, qual o passo a passo para eu fazer realmente um plano financeiro? Então, passo 1. Primeiro ponto, antes de você fazer um plano financeiro, você precisa diagnosticar as suas finanças. Do mesmo jeito, quando a gente está doente e os médicos passam uma bateria de exames para saber como é que a gente está, né? É esse diagnóstico que você tem que fazer nas suas finanças. E os exames na nossa vida pessoal, financeira pessoal ou da empresa, são através de ferramentas, né? Ferramentas de controle. Então, o que é que eu preciso fazer para fazer o meu diagnóstico financeiro? O primeiro ponto que você tem que fazer é fazer o seu orçamento doméstico. Priscila, mas eu começo a anotar, mas eu não consigo ter a constância do que é que eu estou gastando, do que é que eu ganho. E, de repente, no final do mês eu vejo se eu sobro ou se está devendo. Então, essa é a realidade da grande maioria. Olá, Elieldo. Essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Eu vou repetir a estatística que temos, né, de que hoje quase 70% dos brasileiros estão endividados. Então, nunca se teve uma alta tão grande de endividamento pessoal como a gente está tendo agora. Olá, Charlotte, seja muito bem-vinda. E aí eu convido a você realmente a trabalhar o seu orçamento doméstico. A gente tem uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês, que é o Planner, né? Um Planner financeiro, onde tem uma planilha no qual você vai acompanhar os 30 dias do teu percurso financeiro do mês, né? Todos os dias, o que é que eu pago, o que é que eu recebo, e no final do mês a gente vai ter esse resultado, porque é necessário a gente fazer esse orçamento. Esse orçamento, ele é primordial para você saber como é que você está agora, é o seu ponto de partida. Não tem como eu traçar um objetivo futuro, principalmente se tratando de realização de um sonho, a compra de algo, se eu não sei como é que eu estou agora, tá certo? Então, o primeiro passo é você saber de onde você vai partir, de onde você vai sair. E a partir do momento que a gente faz o orçamento doméstico, ele é para a sua casa, sua vida pessoal. E se eu tenho um negócio, como é que eu vou fazer? Se você tem negócio,
O seu diagnóstico financeiro ele vai ser trabalhado através de um fluxo de caixa. E nós temos também essa ferramenta de fluxo de caixa, no qual você vai acompanhar os 30 dias da sua empresa, todos os pagamentos, todos os recebimentos que você tem durante o mês, e no qual você vai ter um reflexo, né? Dos dias principalmente que mais sai, dos dias que menos sai, os dias que você mais paga, os dias que você mais recebe. Então, o primeiro ponto é você saber como é que você está. A partir do momento que você vai fazer o seu orçamento doméstico e principalmente o fluxo de caixa do teu negócio, né? O que eu vejo muito é as contas da empresa com as contas pessoais estarem juntas, né? Você, empresário, muitas vezes está tratando o caixa da tua empresa como o teu caixa pessoal. E isso é o erro mais gritante que a gente tem. Então, para você saber de fato como utilizar o caixa da empresa para ter uso pessoal, então faz o orçamento doméstico. Pode usar sim o planner para uso pessoal, certo? Ele tem muitas ferramentas, principalmente esse orçamento doméstico vai junto, porque é como eu digo, Eliudo, muitos empresários, eles não sabem o quanto tira do seu negócio e às vezes compromete o caixa da empresa. Então a gente está enviando, junto com o planner financeiro, uma planilha de orçamento pessoal para que você também controle as suas finanças. Porque muitas vezes o seu negócio vai bem, mas a sua casa não vai, o buraco tá lá, tá certo? Então a gente está encaminhando para junto o planner no financeiro, tá junto também o orçamento pessoal. A partir do momento que eu começo a preencher, vai te dar aquela preguiça. Vai aparecer tanta coisa para você não concluir o seu objetivo do dia, de anotar lá o que foi que entrou, o que foi que você pagou, né? Tanta coisa aparece, porque tudo que a gente começa a implementar de novo, o cérebro da gente resiste à mudança. E aí vai vir sono, vai vir preguiça, vai dar uma abrideira de boca quando você começar a pegar os papelzinhos de abastecimento de carro, de notinha de compra de supermercado, de notinha de compra de farmácia, de boleto de pagamento de menino, de escola de menino, ou seja, vai vir um turbilhão e muitas vezes a gente não acompanha aquilo que a gente gasta por uma palavrinha chamada medo. É um sentimento que a gente tem, que esse medo muitas vezes nos impede a chegar a determinados resultados. Ou seja, você vê o que você está gastando, o medo de você ver a quantidade que você está gastando no mês, muitas vezes impede que você faça esse controle. E também o que impede que a gente faça o controle é não estabelecer uma rotina de horário, tal horário eu vou parar para anotar o que foi que eu gastei no mês, certo? Então, muitas vezes, por a gente não ter essa rotina, e a gente está vivendo num momento que ninguém tem tempo mais para nada. Por isso que eu coloquei essa live para as 8 horas da noite, porque é o tempo que você chega do trabalho, janta, dá assistência em casa e vem-se embora aqui assistir a live, tá certo? E a partir do momento que eu vou alimentar a minha planilha, quer seja do meu orçamento pessoal, quer seja da minha empresa, eu vou começar a verificar as consequências da minha escolha. Então anota isso aí. Então eu vou ver quanto eu estou gastando, em que eu estou gastando, o período que eu fiz essa compra e o valor dessa compra. E a partir dessa verificação, eu vou começar a analisar as consequências das minhas escolhas. Tá entendendo? Porque muitas vezes a gente não tá conseguindo enxergar o que sobra ou o que falta, porque a gente não está percebendo as consequências das nossas compras. E a gente, minha gente, olha, desde a Revolução Industrial, em 1800 e cocadinha, que o ser humano está sendo trabalhado para o consumo. Então, hoje, principalmente, mais do que nunca, a gente abre uma mídia social, a gente vê propagandas, então tudo na nossa vida corre a favor de a gente consumir mais. Tem até um vídeo na Netflix que mostra
como é que são as estratégias do Instagram. Eu esqueci o nome do filme agora, mas dá uma procuradinha no Google, né? As estratégias que o Instagram usa para te segurar cada vez mais na rede social. Então, quando a gente começa a olhar a rede social, principalmente vídeos, né, os feeds, os reels, os stories, a gente de repente perde a noção do tempo e já foi aí 1 hora e de repente a gente viu algo interessante e aquele algo interessante vai ficando no nosso subconsciente. Então, quanto mais tempo a gente fica ali naquela rede social, maior a propensão do consumo, certo? Então, a cada momento a gente está sendo desafiado a consumir mais. E esse desafio vai puxar muito das nossas consequências, das nossas escolhas. O que é que a gente realmente está escolhendo para consumir. Está surgindo agora uma vibe chamada minimalista. É uma vibe onde menos é mais. Ou seja, eu consigo viver com menos para ter uma melhor qualidade de vida. E isso está se propagando. Hoje os milionários, os ricos de verdade, eles estão nessa vibe de viver com menos para o mais, para uma melhor qualidade de vida. Eu estava vendo as histórias, né, dos grandes milionários, inclusive tem um livro chamado Billions, né, Bilionários, que é de Ricardo Jeromel. E ele estudou, ele é colunista da Forbes, e ele estudou o comportamento dos bilionários. E dentro desse comportamento tem a não necessidade da exposição, a não necessidade de expor aquilo que tem. Ou seja, está ficando muito impregnado a visão realmente minimalista das coisas. Porque vai chegar no momento que o consumo vai ficar em segundo plano. Então, a partir do momento que a gente percebe em que é que a gente está gastando, a gente vai verificar o que realmente incomoda. E o que realmente incomoda a gente são os pequenos gastos. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber o que é que a gente está consumindo de verdade, porque a gente compra uma besteirinha aqui, compra outra besteirinha ali. E esse acúmulo dos pequenos gastos ao longo do mês é que está fazendo o grande furo no teu orçamento. Porque os grandes consumos você já sabe, aluguel, escola, energia, né? Isso aí você já sabe. O seu cérebro já está condicionado a isso. O grande fator de endividamento dos brasileiros é justamente o acúmulo dos pequenos gastos, das pequenas compras, e a partir a grande maioria são feitas essas compras por más escolhas. É aquela compra por impulso. E a gente sabe que temos 4 perfis comportamentais, né? Nós nos enquadramos em perfis comportamentais. Foi um estudo feito por William Marston, onde ele percebeu que o ser humano ele se identifica, né, nas suas características comportamentais em perfil dominante, em perfil influente, em perfis estáveis e perfis conformes. E 2 desses perfis, que são os dominantes e influentes, eles agem pelo impulso. Então, ele tem uma impulsividade muito maior. E aí é que cai nos gatilhos. Aquela chamada falazinha de promoção até hoje. Você não pode perder. Então, você vai ficar de fora. Então, são falas que impulsionam os gatilhos mentais que fazem com que você compre mais sem perceber. Você utiliza o instinto, são compras instintivas, tá certo? Então, a partir daí, desses pequenos gastos, é que você tem que observar como é que está essa sua realidade. E o orçamento doméstico e o fluxo de caixa para as empresas, ele vai te mostrar realmente o teu panorama atual. Como é que está a tua situação hoje. E a partir daí que é que você precisa reconhecer, tá certo? Então você vai fazer esse acompanhamento e vai reconhecer como é que está a tua situação financeira hoje. Diz, Priscila, tu numa sexta-feira falar pra gente com relação à despesa e uma palavrinha-chave para o consumo
é o sextou, né? É a necessidade de usufruir de uma sexta-feira. Então, o próprio mercado, ele te impulsiona ao consumo sem que você nem esteja percebendo. Você vai viajando na onda. E dentro do mundo digital, existem várias ondas que vão te impulsionar ao consumo, tá certo? Então, a gente não pode fechar os olhos para o que é que a gente está gastando mais e assim deixar de perceber a nossa real situação. Então, é a partir daí, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de analisar como é que estão o meu faturamento, como é que estão as minhas despesas, e eu faço o acompanhamento durante 3 meses. Se eu tiver essas informações para os meses passados, certo? Ótimo. Se você não é uma pessoa de planilha para planilhar suas informações, você pode fazer no caderno. Vá anotando. Não importa a forma que você faz o seu controle, o seu orçamento. O importante é que você faça. Tá certo? Então, essas dicas que eu tô te dando para você realizar o seu diagnóstico financeiro não é apenas algo clichê. E você sabia que a palavra clichê são feitas de coisas que já deram certo? Por isso que são clichês? Então, é sendo clichê mesmo, é fazendo uma tarefinha de casa, não é criando fórmula mirabolante. É você anote o que você recebe e anote o que você gasta. Só que não adianta só anotar, porque senão vai ser só um número. Você vai ter que interpretar, vai ter que realmente verificar o que realmente te incomoda e analisar as consequências das tuas escolhas. Certo? A oportunidade que você vai ter diante desse levantamento é saber dizer não para aquilo que está tirando a tua energia, para aquilo que está tirando o teu sono, para aquilo que está tirando a tua paz. É saber dizer não, certo? E muitas vezes o não vai requerer alguns sacrifícios da gente, vai requerer alguns esforços. Mas antes da gente chegar a alguns esforços, a partir do momento que eu percebo como é que eu estou, eu vou identificar a minha problemática. Qual é o meu maior problema? Porque a falta de dinheiro é um sintoma de algo que está acontecendo. O que é que está causando a falta de dinheiro, quer seja doméstico, quer seja na tua empresa? Isso é um sintoma, está sendo causado por alguma coisa, tá certo? Então, a partir do momento que eu for identificar isso, de repente o teu buraco, como eu disse, são as pequenas compras que vão fazendo o furo doméstico, que vão fazendo também o furo dentro da empresa, a compra desordenada dos seus estoques, entendeu? O descontrole do seu estoque, muita coisa com avaria, muita coisa fora da data de validade. Então, tudo isso, boa noite, Aparecida, tudo isso pode fazer com que a tua empresa ou o teu orçamento doméstico vá por água abaixo. Os pequenos gastos é que fazem um grande impacto no mês, no decorrer do mês. Porque os gastos certos, que é aluguel, água, luz, isso a gente já sabe. Agora, os pequenos gastos é que realmente você precisa analisar como é que estão a escolha dessas tuas compras, tá certo? Então, você vai identificar o motivo, o problema da tua falta de dinheiro no final do mês, tá certo? Porque a falta de dinheiro é o reflexo do que você fez, ou do que você deixou de fazer, ou do que você fez errado. E aí, quando a gente faz esse orçamento, essa planilha de orçamento familiar, que está lá no nosso planner financeiro, tá certo? Está disponível para vocês. E aí, você vai preencher e vai perceber como é que está a sequência das minhas escolhas, como é que está a sequência das minhas compras. Vou identificar. Priscila, eu percebi que, olha só, vou dizer por mim, antes da pandemia. Como eu falei para vocês ontem, né, eu gostava de comprar roupa e eu comprava muitas vezes sem ter a necessidade de comprar aquela roupa. Eu comprava por uma forma de compensação. Aí quando eu passei 3 a 4 anos estudando inteligência emocional, certo? Então eu ainda estudo. Então a mudança de comportamento, ela não acontece de um dia para o outro.
A formatação do teu novo comportamento, ele vai acontecer quando a gente tem um forte impacto emocional. Então, para mim, a mudança do meu comportamento de compulsividade, de comprar roupa, veio através da pandemia, onde eu fiquei em casa e eu, durante o ano, praticamente, e eu abri aquele meu guarda-roupa e vi que tinha peças ainda com etiqueta. Então, isso aí fez com que viesse aquele choque emocional e veio aquela pergunta: para que eu comprei isso? Olha o tanto tempo, gente, eu estou há 2 anos sem comprar roupa, para vocês terem ideia. E ontem eu usei uma blusa novíssima. Então, assim, o que é pra gente perceber é que qual é o problema? O que é que tá me desviando de um resultado melhor financeiro? Então, você vai fazer o seu orçamento, a planilha está à disposição lá no nosso planner. E você vai perceber qual é o problema, o que é que está causando a redução do teu recurso ou o que é que está causando a falta dele. Beber aqui meu chá do poder, minha gente, que isso aqui, olha, isso é com uma barriga danada, viu? Adeus pochete, eu chamo isso aqui adeus pochete. E aí, a partir do momento que eu identifiquei o meu problema, eu vou focar no meu objetivo. O que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Às vezes o seu problema é que tua renda não está dando para o padrão de vida que você tem ou que você acredita que mereça, tá certo? Então, quando a gente percebe que eu preciso aumentar minha renda, primeiro analise seus custos. Você está gastando mais em quê? Como eu disse a vocês, a gente está hoje numa fase de o mínimo, o menos é mais, certo? Os grandes milionários estão nessa vibe de viver com aquilo que precisa, sem muitos gastos, sem muitos estragos, e assim vivendo uma vida muitas vezes simples, certo? Simples ao modo de ver deles, claro, né, minha gente? Vamos também ser realistas. E aí eu tava até ouvindo uma frase, eu não sei quem disse, acho que foi Tiago Brunet, né? Inclusive ele é pastor, palestrante, coach. Tiago Brunet é ótimo, sigam, minha gente, sigam esse homem. Tiago Brunet disse assim: outro dia a gente viu uma notícia de Ronaldinho Gaúcho, na época que tinha feito uma festa, tinha gasto 24 mil reais numa noitada, uma coisa assim, isso na época, né? E aí muita gente se horrorizou e não sei o quê. Só que para ele não era muito aquilo. Aí quando ele disse, aí quando eu fiz a conta, o cara ganhava milhões no mês. Então que era 24 mil para ele. E a gente começa a perceber a questão proporcional, tá certo? Muitas vezes o que é para você não é para outra pessoa. E muitas vezes a gente cai no erro do endividamento por conta da comparação. Então, quando a gente se compara com alguém ou com uma pessoa que muitas vezes você nem conhece, principalmente aqui por rede social, minha gente, a gente cai numa grande cilada, tá certo? Então, o erro da comparação também faz com que aumente hoje o índice do endividamento. Como eu disse a vocês, 70% hoje dos brasileiros estão endividados. Então, a partir do momento que eu identifico o meu problema, eu vou criar o meu objetivo, que o meu objetivo é o quê? A minha solução para resolver esse problema. Então, que solução eu vou ter? Isso a gente tá já no segundo passo do planejamento financeiro. Primeiro, o diagnóstico. Segundo, eu verifico as consequências das minhas ações. Primeiro, eu verifico o que realmente está incomodando nessas pequenas compras que eu faço, em algo inesperado, em algo de consumo que eu entrei sem perceber, né? E, como eu disse a vocês, as redes sociais, elas usam muito gatilhos para acelerar a nossa compra e o nosso consumo. Então, isso é de praxe. Então, a partir do momento que eu percebo o meu problema, vou buscar a solução para esse problema. O que é que eu preciso fazer para resolver? E aí sim vem o meu objetivo central, certo? E nesse objetivo central, a gente utiliza muito uma técnica que a gente chama SMART. Então, toda vez que você for traçar um objetivo, seja muito específico no que esse objetivo vai solucionar, ele vai resolver o quê?
Lembra que eu disse ontem com relação ao meu gasto compulsivo com compras que eu tinha antes da pandemia? Que eu usava isso como um gatilho emocional, eu usava isso como algo para amenizar o meu emocional lá que eu passei na minha infância, certo? E era tudo sem perceber. Foram 3 anos trabalhando a inteligência emocional para poder perceber, e eu precisei de um grande choque emocional, que foi a pandemia, que me fez olhar para o guarda-roupa e a quantidade de roupa que eu tinha, tá certo? Então, a partir daí, eu tracei a minha meta. Eu preciso resolver isso. Eu não posso mais comprar assim, desesperadamente, porque isso estava me causando, quando eu fiz o orçamento financeiro, furos, certo? E nada melhor do que a gente trabalhar o que é que a gente faz, do que foi que aconteceu com a gente, para que você possa muitas vezes se espelhar. Às vezes a sua compulsão de compra não está em roupa, às vezes está em alimentação, em fast food, às vezes está em balada, às vezes está em outra situação, né? Às vezes está em sapato. Outra vez eu tive a oportunidade de atender um empresário que, minha gente, era incrível. Na verdade, era uma empresária. Era incrível. Toda vez ela vinha com um sapato diferente, é a coisa mais linda do mundo. Sapatos belíssimos, né? E ela dava sempre a balançada de pé na minha frente para que eu visse que eu estava com um sapato diferente, né? E aí eu perguntei, né, eu sou business coach, e eu perguntei a ela como é que tinha sido a infância dela e tal, e ela disse que na infância dela era muito difícil, e eu me vi naquela história, porque eu sou a 4ª filha, né? E aí, pela história dela, tinha vários filhos, os pais dela, e era um sapato que utilizava para o ano todo. Era um tênis, né, que usava para o ano todo. E ela via sempre as amiguinhas com sapatos diferentes, e às vezes o sapato dela ia para o próximo ano de uso, né? Se ainda coubesse no pé, ainda dava para usar no próximo. Se ainda coubesse no pé, ia para o próximo. E isso causou um trauma nela, que já na vida adulta ela disparou esse trauma nas compras. E ela botou na cabeça que ela não precisava passar mais por isso e precisava de um sapato novo sempre. E ela tinha um closet de sapatos, né, com mais de 500 pares de sapato. Então, em todos os encontros, nunca vi um sapato igual, para você ter ideia. Ou seja, a dor financeira está alinhada com o seu emocional, certo? E muitas vezes é utilizado o financeiro para cobrir algo emocional seu. E a partir daí é interessante que você faça a reflexão das suas escolhas e crie realmente um objetivo que seja específico para solucionar o seu problema, que seja em números para que você possa realmente solucionar, que seja um objetivo alcançável. Eu vejo na quarta-feira a gente trabalhou a questão das dívidas. Então, perceba quais são essas suas dívidas e traça um objetivo para quitar essas dívidas. Né? A gente trabalhou e entregou para vocês uma régua financeira que também está presente lá no Planner, onde você vai perceber quantos por cento você pode ajustar o seu padrão de vida para que você crie estratégia para pagar essas dívidas. Isso é um objetivo. Então, trace em números o seu objetivo. Um número que você consiga alcançar. Não adianta você fazer um acordo financeiro que você não consiga alcançar. Que seja também um objetivo relevante para você, importante para você. Gente, a melhor coisa do mundo é você dormir com a cabeça em paz. Dormir com a cabeça em paz. E o interessante é que muitas vezes quando a gente está na fase de devedor, eu tive a oportunidade de ter um restaurante na cidade, numa das cidades que eu morei, e o restaurante não deu certo na época por uma série de razões, né? Uma delas, eu sou consultora empresarial e vivo viajando e não estava presente o tempo todo. E na época a gente tinha um gerente e todas as ferramentas, todos os treinamentos foram passados. Mas o que eu quero dizer com isso?
estavam acontecendo situações, né, onde o gerente já se comportava de maneira indevida e a partir daí gerou conflito juntamente com os funcionários. E nesse momento que eu vi que estava gerando conflito, por ter a expertise, eu já gerei as ferramentas, né? Ferramentas de ajuste de função, ferramentas de trabalho, de produtividade. E a partir daí que a gente consegue perceber, né, quem realmente está trabalhando, quem realmente está desperdiçando seu tempo, e isso influencia positivamente ou negativamente no caixa da empresa. E aí foi que veio a virada de jogo. Mas para que isso acontecesse, eu precisei fazer o diagnóstico para saber o que estava acontecendo. Porque não era problema de dinheiro, era problema de relacionamento entre pessoas. E hoje nas empresas que eu atendo, é o que a gente consegue perceber, né? Muito atrito em comunicação, e isso interfere sim no financeiro. Então trace metas que sejam importantes para você e bote um prazo. Até quando você vai resolver isso, tá certo? A partir daí, quando você vai trabalhando suas metas, é importante que você comece a voltar a sonhar. Porque o sonho vai fazer parte do seu objetivo. Você vai querer resolver isso por quê? Qual o motivo que vai te impulsionar a querer resolver essa situação? Qual o motivo que vai te impulsionar a fazer com que você tenha uma maior rentabilidade? Que tenha uma maior lucratividade? Que tenha um maior controle, que comece a sobrar na sua casa para que você, através dessa sobra, separe algo para você investir no futuro. E quando a gente pensa em futuro, pense numa reforma da sua casa, pense numa compra da sua casa, pense num curso que você quer fazer, pense numa doação que você quer fazer para a sua igreja, pense na doação que você quer fazer para uma instituição de caridade que hoje você não está fazendo. E muitas vezes você não está fazendo, não é porque não quer, é porque não enxerga realmente o como você vai fazer isso. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Me diz aí, se está fazendo sentido. Então, a partir daí, eu vou fazer um plano para alcançar esse objetivo. E o plano, ele tem que ser orientado e tem que ser ordenado. Eu gosto muito do 5W2H. E isso é uma estratégia de administração que você pode colocar dentro de casa, no seu orçamento familiar. Certo? Então, são estratégias que já existem no mercado, que você pode utilizar na sua casa também. Sem problema nenhum. E como é o 5W2H? O que é que eu vou fazer? Quem é que vai fazer isso? Quem é o responsável que vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Vai ter algum custo eu fazer isso? E o último, quanto é que vai me custar essa ação? E para que a gente consiga fazer, colocar esse objetivo em prática, praticar realmente, você vai precisar ter um esforço, você vai precisar demandar um esforço para que isso aconteça. E às vezes o esforço é apenas você controlar o que é que está acontecendo na tua casa, o que é que está acontecendo na tua empresa. Porque eu sei, na pele, que quando a gente não controla, só vai gerando uma bola de neve. E quando a gente abre os olhos, pode ter acontecido muita coisa enquanto você estava com aquela carinha, escutando aquela paisagem, onde você para, olhando para o horizonte e escutando a musiquinha de Scooby. Entendeu? E a gente não tá nesse momento, minha gente. A gente não tá nesse momento de realmente perder tempo, né? A gente não tá nesse momento de perder tempo. A gente precisa, sim, traçar um objetivo que a gente possa alcançar, seguir nesse plano de ação que eu passei para você agora. O que é que você vai fazer? Quem é que vai fazer? Quem é que vai te ajudar nisso? Se for em casa, a ação de um orçamento familiar, todos os interessados têm que participar, certo? É você, é sua esposa, é seu marido, é seus filhos, porque todos têm que entender o que poderá ser feito, tá certo? Quem é que vai fazer?
O que eu vou fazer? Quem é que vai fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar cortar o quê? Eu vou precisar mudar o hábito? Eu vou precisar mudar de marca? Eu vou precisar criar de repente um cardápio e otimizar mais, reaproveitar mais, entendesse? Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ter algum custo? Quanto vai me custar? E principalmente o tempo. 5W, 2H, é o que a gente aplica nas empresas que tem que aplicar na nossa casa. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai focar no que realmente é importante. É viver realmente no minimalismo. É perceber que o mínimo é mais. É perceber que tanta coisa que a gente é impulsionado a comprar não é mais interessante, não faz sentido. Então, se eu pedir hoje para você fazer a lista, quantas coisas que você comprou, que muitas vezes só usou uma vez e não usou mais, eu acredito que vai encher um diário, né? Vai faltar página. E aí, hoje, a gente, mais do que nunca, a gente tem que repensar como é que a gente precisa alinhar os nossos gastos. E para que isso aconteça, aí vem a inteligência financeira. Eu já te ensinei agora como é que a gente planeja. Só que eu vou te ensinar agora como é que você vai utilizar a sua inteligência. Primeiro ponto, não acredite em atalhos, acredite em processos. Você vai precisar seguir um roteiro que seja melhor para você. E muitas vezes esse roteiro vai demandar um esforço, vai demandar sacrifícios para você alcançar um objetivo melhor. O segundo ponto para você utilizar a sua inteligência financeira é um convite que eu te faço a sair da sua zona de conforto. É o pensar diferente. E muitas vezes, para a gente pensar diferente, a gente precisa estar alinhado com pessoas que também tenham objetivos, certo? Muitas vezes o pensar diferente vai exigir uma criatividade sua. É o que é que eu posso fazer com o que eu tenho, utilizando o máximo possível. Quer seja utilizar, fazer coisas diferentes, criar novos hábitos, às vezes é fazer hora extra, às vezes é criar uma renda alternativa, uma renda extra, certo? Às vezes é até uma relocação de profissão. Mas algo precisa ser feito. Que esse algo é justamente você sair dessa zona de conforto. Mas, Priscila, eu não tenho zona de conforto, não. Eu trabalho o dia todinho. E do mesmo jeito, não confunda zona de conforto com trabalho, certo? Com o trabalho que você está fazendo hoje, eu não tenho zona de conforto. Não é isso. Zona de conforto é quando você, em determinado período, você está sem produzir, sem fazer algo diferente, ganhando a mesma coisa e vivendo aquele ciclo que a gente chama de ciclo vicioso. Então, muitas vezes, para a gente ter uma inteligência financeira, é necessário a gente criar estratégias. E para criar, o nome já diz, precisa de criatividade. E muitas vezes a gente só tem a criatividade convivendo com pessoas diferentes, em ambientes diferentes, certo? Por isso que muitas vezes, quando eu viajo principalmente, eu passo por muitas experiências, eu vivencio experiências e essas experiências me proporcionam sair da minha zona de conforto, certo? E impulsionam, porque o diferente me impulsiona. O medo não me paralisa. A oportunidade que vier eu busco. Então, muitas vezes é necessário a gente romper a barreira da zona de conforto para a gente começar a ter uma inteligência financeira. E começa a exercitar esses novos hábitos que eu falei para você. Então, no nosso plano financeiro vai estar disponível orçamento familiar, controle financeiro, um fluxo de caixa financeiro. Vai ter uma régua métrica para você sair das dívidas. Estratégias para você pensar como é que está a sua realidade, reconhecer e mudar. Que você consiga perceber que se você continuar agindo do mesmo jeito que age, você vai ter sempre o mesmo resultado. E como eu disse a você, 70% hoje dos brasileiros estão endividados, tá certo? Então, com a taxa Selic que a gente está hoje a 12,5%, inflação lá em cima, se você continuar tendo o mesmo hábito, ganhando a mesma coisa, a tendência será você ir para esse hall de endividados.
tá certo? Então, cuida, age, faz com que a tua mente comece a pensar. E às vezes a gente só consegue pensar se a gente sair do meio do furacão que a gente tá, do meio do problema, e começar a olhar ele de fora. Isso eu disse no nosso primeiro dia de live, na quarta-feira. Olhe o seu problema de fora. Muitas vezes é necessário você sair do foco para começar a sua mente fluir e pensar em estratégias. Hoje eu vi aquela coach, né, live coach, Maíra Cardi, que é a esposa de Arthur Aguiar. Eles indo para Recife para descansar diante de um turbilhão de informações, de aceitação ou não, dele ganhou o BBB ou não, enfim. E ela saiu, ou seja, ela utilizou nesse momento a técnica do stop. Ela saiu desse turbilhão, se isolou por um tempo determinado para realinhar as ideias, organizar e aí cair em campo. Tá certo? Então é isso que muitas vezes você está precisando fazer hoje. Fazer hoje. Sai da sua zona de conforto, sai desse turbilhão de problemas, enxergá-los de fora, reoxigenar a mente, criar estratégia e aí seguir em frente. E através do meu plano financeiro, você vai ter isso. Então ele vai estar disponível para você com ferramentas de orçamento familiar, ferramentas de orçamento empresarial, ferramentas para você sair das dívidas se você está no patamar de endividado, ferramentas para ir no patamar de investimento, se você já está no patamar para investir, porque não adianta investir se você deve. Então, vamos resolver isso para que você possa dar um próximo passo na sua vida. Gente, é aí que a gente se encerra por aqui. Vamos lançar na nossa plataforma o Planner Financeiro. Fique à vontade para você visitar, para você conhecer as nossas ferramentas. E essa será a primeira de uma série de lives que vão vir pela frente. Quarta-feira passada a gente tratou de 5 passos para sair da dívida. Ontem a gente tratou de mentalidade financeira, o que realmente nos bloqueia, o que eu preciso fazer para desbloquear financeiramente. E hoje a gente trabalhou planejamento financeiro. Todas essas lives estão salvas no nosso feed. Então vai lá, acompanha se você não acompanhou. Muito obrigada. Olha só, M. Santos, Suelen, Moia, Márcio, Martins, Rose, Aparecida, Alexandro, Valmir, Elieudo, Sandra, Charlotte, Livicar, Lurdinha, João, Kênia, Detalhes, Jailson, Loja Camarote, Emanuele. Gente, muito obrigada por esse acompanhamento na nossa noite hoje. Sigam sempre as nossas dicas. Dá uma olhadinha sempre nos nosso feed, que tem sempre novidade para você, tá certo? Um cheiro, fica com Deus e boa sexta-feira para você. Tchauzinho.